Olá pessoal, meu nome é Diego e essa é a nossa primeira aula, que é a introdução à programação. Vamos ver alguns tópicos básicos para quem nunca viu nada de programação e pretende entender o básico. Então vamos lá. O primeiro tópico é a introdução à programação. A programação é a arte de criar instruções que um computador pode seguir para executar tarefas específicas. Imagine que você está instruindo um robô a preparar um sanduíche, por exemplo. Para o robô entender, você precisa dividir a tarefa em etapas claras. Por exemplo, para ele fazer o pão, né? Pega um sanduíche, pega o pão, coloca os ingredientes, monta o sanduíche, depois entrega. Da mesma forma, os programadores escrevem os códigos que dizem ao computador exatamente o que tem que fazer e em qual ordem fazer. Aqui, esse robô é um exemplo de pegar algumas caixas aqui, né? Então, falando de forma bem grosseira e básica, aqui o programador vai dar as instruções para o robô. Fica na posição tal, prende a garra, levanta até uma certa altura, vira tantos graus para a direita ou para a esquerda, desce, solta as caixas. Então, de forma bem grosseira, o programador faz isso com essas caixas. Nesse caso aqui, né? Estou dando um exemplo grosseiro. Aí, quando se fala de programação, você tem as linguagens de programação. Pense nas linguagens de programação como os diferentes idiomas que você pode usar para se comunicar com o computador. Cada idioma tem sua própria sintaxe, que são as regras que você deve seguir para que o computador entenda suas instruções. Assim, como você não pode misturar palavras de diferentes idiomas, é importante seguir as regras da linguagem de programação que você está usando. Nessa imagem vimos várias linguagens de programação aqui, né? PHP, C++, Python, JavaScript. Então, cada linguagem ela tem uma forma diferente de você escrever. Por exemplo, você pode executar um comando em Python e mesmo em C Sharp ou C++. Eles podem executar, fazer a mesma coisa. Porém, em Python você vai escrever o comando de um jeito, em C Sharp de outro jeito, em C++ de outro jeito, em PHP de outro jeito e Java de outro jeito. Então, cada linguagem tem suas particularidades. Como dito, assim como os idiomas. Cada idioma tem seu jeito de falar. O português, a gente tem as nossas regras, o inglês tem as regras do inglês. Cada país, cada idioma, né, tem uma regra diferente. Então, dá para se comparar uma coisa com a outra, né? Então, a programação, as linguagens de programação, você pode comparar com os idiomas. Quando a gente fala além das linguagens de programação, é importante a gente saber as informações, a gente saber definir o que é um algoritmo. Os algoritmos são como receitas passo a passo para resolver problemas. Imagine que você deseja fazer uma xícara de chá. O algoritmo seria algo como: ferva a água, coloque o saquinho de chá na xícara, despeje na água quente e adoce a gosto. Da mesma forma, os algoritmos de programação são sequências ordenadas de instruções que levam a um resultado desejado. Então, nessa imagem aqui que eu peguei na internet, aqui tem uma pessoa com computador, outra com um lápis aqui, definindo como vai ser o fluxograma. O fluxograma é o passo a passo, né, do que fazer. Isso não serve só para programação, mas você usa em programação. E nem tudo você usa, como é que fala? Nem sempre você usa dessa forma aqui, bem definida, né? Mas em programação é muito interessante você usar os algoritmos antes de fazer o seu programa, fazer um fluxograma de como vai funcionar. Então inicia, né, vou dar um exemplo bem básico. Inicia, daí aqui ele entra uma decisão. Por exemplo, vai fazer pão. É, preparar pão na chapa. Tem pão? Se sim, então prepara. Se não, então já paro por aqui porque não tem pão. É um exemplo bem grosseiro, mas é basicamente isso, tá? E vamos falar também de variáveis. O que são variáveis?
Imagine essas caixas como variáveis, e cada variável ela vai ter um valor diferente. Uma variável é como uma etiqueta que você coloca em uma caixa para guardar algo. Imagine que você tem uma caixa chamada frutas e você coloca maçãs, bananas e outras frutas dentro dela. Em outra você tem ingredientes não perecíveis. Então você coloca arroz, você coloca feijão, macarrão, exemplo básico, né? Em programação você usa variáveis e as variáveis são como essas caixas. E essas caixas, essas variáveis, armazenam informações, como números, palavras, para serem usados posteriormente no código. Então você, por exemplo, pode colocar define o valor A. O A, o que que é? O A é uma caixa. Então, numa parte do código, o A é igual a 10. Então, todas as operações que ele vai fazer, então eu tenho o valor do produto mais um acréscimo A. Esse acréscimo A, ele vai variando de acordo com o código, né? Ele pega um imposto daqui, um imposto dali, exemplo, e vai alternando esse valor. Então, por exemplo, nessa parte do código, né, uma exportação não vai ter um preço, não vai ter um imposto A. Então, A é igual a zero, então é preço do produto mais A, que é zero. Então, o zero é o conteúdo dessa caixa, caixa A, por exemplo. E assim funciona com as outras caixas também. São espaços na memória que armazenam informações. Pensando em programação, você tem os condicionais, que é if, else, por exemplo. Para quem não viu, if e else, traduzindo é se e se não, consecutivamente. As condicionais são como tomar decisões de um programa. Suponha que você esteja escolhendo o que vestir com base no clima. Se estiver ensolarado, você escolhe roupas leves. Se estiver chovendo, você pega um guarda-chuva e veste uma jaqueta. Em programação, as condicionais permitem que o computador tome decisões semelhantes com base em informações específicas. Então, resumindo aqui, se você estiver na sua casa, você vê o clima lá, está chovendo ou vai chover, se sim, então leva o guarda-chuva. Se não, não leva o guarda-chuva. Mas nada impede de levar também. Mas falando de condicional, você você define uma condição para levar o guarda-chuva. Se sim, se vai chover, então leva. Se não, não leva. E também podemos falar de loops. O que são loops? Os loops são repetições, laços, né? Os loops são como repetir uma ação várias vezes até que uma condição seja atendida. Imagine que você está escrevendo uma lista de compras e precisa anotar várias coisas. Em vez de escrever cada item separadamente, você pode usar um loop mental para repetir a ação de escrever até sua lista esteja completa. Em programação, os loops permitem que você automatize a repetição de tarefas. Aqui nessa imagem podemos ver uma pessoa lavando um prato. Imagine que esse aqui é um restaurante e tem 10 pratos lá. Enquanto seria um loop. Então vamos lá. Enquanto tiver prato na pia, sujo, lava. Então, para cada loop ele vai lavar um prato. Então esse loop vai repetir 10 vezes, tá? Assim, quando não tiver nenhum prato, então ele sai desse loop e continua o programa. Isso fazendo analogia com tarefas básicas do dia a dia. E o que são funções em programação? As funções são como blocos de construção reutilizáveis em um programa. Pense em um conjunto de peças que você pode montar de diferentes maneiras para criar diferentes modelos. As funções permitem que você agrupe um conjunto de instruções em um único bloco, que pode ser usado várias vezes em diferentes partes do programa, tornando o seu código mais organizado e eficiente. Imagine que você tenha uma função que é de montar móveis, fazendo analogia prática. Para montar um móvel, você precisa ter as medidas das peças e as quais peças você vai utilizar e o passo a passo. Imagine que você tem um passo a passo definido e as medidas diferentes, né? Então, você coloca
nessa função as medidas no móvel só e ele vai montar de acordo com essas medidas. Então isso são funções utilizadas em programas. E o que são depuração? O que é depuração e solução de problemas? A depuração envolve encontrar e corrigir erros no código. É como resolver um quebra-cabeça. Você examina cada peça até encontrar a que não se encaixe corretamente. Os programadores usam ferramentas e técnicas para identificar onde um programa está com problemas e fazer as correções necessárias, garantindo que o programa funcione como esperado. Bom, é isso aí. Eu espero que essa expansão detalhada ajude você a compreender cada conceito de programação. E, claro, isso foi uma explicação bem básica. E para aprender de fato programação, temos que praticar muita coisa, né? Experimentar, criar pequenos programas e aplicar o que você aprendeu. Como isso aqui foi um tópico bem introdutório, a gente só viu os conceitos, né? Então cabe a você somente refletir o programa fazendo analogia com coisas práticas do nosso dia a dia. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.